Invocando a proteção de Deus, por aberta a sessão, não havendo impugnação, dou aprovar a data da sessão anterior. Eu comunico inicialmente o adiamento do 2 da pauta, que é continuação de julgamento, recurso de apelação 104.692/2017, onde está sendo aplicado a técnica do artigo 942 do CPC. E, mais uma vez, comunicando que esse processo, que esse recurso será julgado na sessão do dia 13 de dezembro, e não a semana que vem ainda. Comunico... tem mais de um, né? Tem. Comunico adiamento em face da ausência do desembargador Dirceu, é o 1 da pauta, que é continuação de julgamento, é apelação 92.192/2017. O 3 da pauta é apelação 109.483/2017, também é relator de desembargador Dirceu. O 4 da pauta é o embargo de declaração 114.497/2017, que é da minha relatoria, e está com pedido de desembargadora Cleuci, e o desembargador Dirceu está aguardando. O 5 da pauta também é continuação de julgamento, é embargo de declaração 102.403/2017, que é da relatoria do desembargador Dirceu. Anuncio adiamento por indicação da relatora, desembargadora Cleuci, o 24 da pauta, apelação 73.736/2017, também por indicação da relatora, até um pedido de preferência, é o 37 da pauta, apelação 82.382/2017, o 43 da pauta, apelação 87.585/2017, 53 da pauta, apelação 114.303/2017. Esse aqui é o 59 da pauta, embargos de declaração 82.772/2017, tendo em vista que na pauta saiu eu compondo a turma julgadora, só que nesse caso a minha suspeição está sendo adiado para a convocação de um novo integrante da turma. E adiado também PJE, fica adiado PJE, é o 10 da pauta, agravo no instrumento 100.1408, que é relator de desembargador Dirceu, e está o pedido de vista da desembargadora Serli. O 11, também PJE, agravo no instrumento 155.64, da relatoria do desembargador Dirceu. E também desembargador Dirceu, 12, agravo no instrumento 176.53. E o da minha relatoria, agravo no instrumento 172.89, que está com pedido de vista da desembargadora Serli, já anotando que será julgado no dia 13, certo? O anterior também no dia 13, né? Dia 13. Todos estão dia 13. Não, esses dois da semana que vem. Só e o anterior anunciado, agravo no instrumento 100.1408, também está com pedido de vista da desembargadora Serli, também será julgado dia 13 de dezembro. Esse pedido de sustentação oral, ela compondo. Há um pedido de preferência e na qual
Nós vamos dar preferência pela parte e pelo desembargador Guiomar, que participa desse julgamento. É o 73 da pauta, é a apelação 120.402/2017. O pedido de preferência é só o pedido de preferência, né? Feito pela doutora Carla, em nome de Pedro Luiz. É isso? Pelo apelante. Relatório. Trata-se de recurso de apelação interposto por Pedro Luiz Araújo Filho em face da respeitável sentença proferida pelo meritíssimo juiz de direito da 9ª Vara Civil da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de obrigação de fazer, ajuizada contra a BQM, Associação Brasileira de Criadores de Cavalo Quarto de Milha, julgou improcedente o pedido, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios estabelecido em R$2.000. Inconformado, Pedro Luiz recorre alegando o direito ao registro do animal como quarto de milha puro, sem restrições, perante a associação apelada, notadamente por estar dentro dos padrões exigidos. Ao final, pleiteia o afastamento ou minoração da sucumbência, contra as razões das folhas, pelo não conhecimento do recurso e manutenção da sentença. Esse aqui é composição, sou relator, primeiro vogal de embaixador Guiomar, segundo vogal de embaixadora Cleuci. Passo ao voto. Ciência dos autos que Pedro Luiz Araújo Filho ingressou com uma ação de obrigação de fazer contra a BQM, Associação Brasileira de Criadores de Cavalo Quarto de Milha, alegando ser legítimo proprietário de um equino da raça Quarto de Milha, com o nome Honda Okie FSJ, pelagem alazão, nascido em 14 de 9 de 97, com o registro número tal. Aduz que o animal, apesar de condecorado em feiras específicas da raça e registrado no AQHA, American Quarter Horse Association, Associação Americana de Cavalo e Quarto de Milha, possui restrição em seu registro junto à BQM, em decorrência de uma mancha branca que possui, impossibilitando que seus descendentes sejam registrados. Segundo informa, o animal é puro de origem e possui exame de DNA, encontrando-se dentro dos padrões exigidos pela associação, que, inclusive, possuindo outros animais devidamente registrados com a mesma mancha. Processada a demanda, a magistrada julgou improcedente o pedido inicial. Recorre o autor, alegando que o equino Honda faz jus ao registro como quarto de milha puro, sem qualquer restrição, apontando histórico de animais com características semelhantes devidamente registrados. Firme em seu propósito, o apelante suscita a aplicação das novas deliberações da BQM, que permite o registro desde que o acasalamento se dê com animais sólidos. Em análise da preliminar suscitada pela apelada, em contrarrazões, quanto ao não conhecimento do recurso diante da reprodução dos argumentos iniciais, de fato verifica que o presente recurso não deve ultrapassar a barreira do juízo de admissibilidade. Explico. Observa-se que o doutor magistrado julgou improcedente o feito por não ter o autor comprovado que o animal em questão possui condição distinta da constatada, fato que possibilitaria o registro sem qualquer ressalva. Porém, o apelante, em suas razões recursais, limita-se a narrar o deslinde processual, relatar os petitórios apresentados e simplesmente reiterar, sem maior digressão, que o animal está dentro dos padrões exigidos para o registro, deixando de se insurgir quanto à conclusão alcançada pela douta magistrada. Dessa forma, basta uma simples leitura do recurso interposto para constatar que o recorrente não dirigiu o seu inconformismo contra a sentença, sendo de clareza solar que a matéria ventilada na peça recursal não guarda qualquer relação com a fundamentação da decisão. Digo isso porque a douta magistrada foi suficientemente clara ao sopesar as provas produzidas nos autos, em concluir pela improcedência do pedido inicial nos termos do artigo 487, inciso 1 do CPC.
Ora, a sentença foi explícita ao utilizar os limites impostos pelo regulamento do Serviço de Registro Genealógico do Cavalo Quadrimilha, de modo que a mancha branca, dita tolerável para o registro sem restrições, é aquela que não supere a área de 10 centímetros quadrados. Assim, segundo a escorreita apuração do juiz Acó, disse, verbis, o autor não comprova se as manchas excederam ou não o limite imposto em lei. A requerida, por sua vez, alterou o registro dos demais animais, suspendendo-os até reinspeção dos cavalos informados. Importante ressaltar que os pedidos do autor não condizem com a nova deliberação da associação requerida, que o autor o registrou normal, sem qualquer tipo de restrição. Fecha o aspas. Destarte, não basta reafirmar no recurso que o animal se encontra dentro dos padrões exigidos para o registro e que os animais com excesso de branco serão registrados normalmente, nos moldes de outros registros já realizados. O denominado princípio da dialeticidade está disposto no artigo 1010, inciso 2 e 3. Destarte, para que haja glosa de uma decisão judicial, revela-se imprescindível o combate dos pontos que, em tese, seriam produto de erro in judicando ou mesmo de erro in procedendo, sob pena de não conhecimento do recurso. Aqui eu trago lição do Luiz Marinoni, do julgado da segunda Câmara desse tribunal, julgado da desembargadora Maurilsen, do STJ sobre o tema, e prossigo. Assim, o não conhecimento do mérito do apelo interposto pelo autor é medida que se impõe. Por outro lado, Pedro Luiz Araújo Filho recorre pleiteando o afastamento da verba honorária sucumbencial, e, caso não seja este o entendimento, pugna pela sua minoração. Sem razão. Os honorários invocativos constituem sanção processual imposta ao vencido. Eles devem ser fixados quantitativamente pelo julgador, obedecidos os limites e critérios estabelecidos no artigo 85 do CPC. Conforme preceitua o mencionado dispositivo, deve o magistrado fixar os honorários respeitando o grau de zelo profissional, o lugar da prestação de serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado, bem como o tempo exigido para o seu serviço. Nesse passo, considero que o arbitramento em R$2.000 não resultou exorbitante, portanto, em atendimento à legislação processual, mantenho a verba honorária no patamar fixado. Em conclusão, conheço em parte do recurso e nessa lhe nego provimento. Então, como estou votando. Desembargador Guiomar. Tem a honorária da sucumbência? Recursal? Fixado em R$2.000. Não? Vai. É porque... Você acha que ele é major? É que foi fixado até o apelo. Sem registro, tá bom, Não foi fixado em valor de R$2.000. Vai de declaração por causa disso, né? Pode. Hoje é expresso. Se você quiser, tudo bem. Então tá. Então, sem comentário, de acordo. Por unanimidade, conhecer em parte do recurso e nessa desproveram. Anuncio, é só a preferência do desembargador Guiomar. É o 70 da pauta, apelação 106-110-2017, a composição... Aqui eu sou relator, desembargadora Serli, primeiro vogal, desembargador Guiomar, segundo vogal. Eu vou ler a... eu vou anunciar 70 da pauta da minha relatoria, ele vai ser retirado de pauta, tendo em vista que
o doutor Elarmir Miranda, em nome da apelante Lila Martins Spadoni, ingressou com petição aonde indaga o problema da distribuição do processo. E eu, como já tem 3 casos idênticos, eu retirei de pauta e mandando para o presidente do tribunal solucionar o impasse. Vereador Guilmar, muito obrigado mais uma vez. Semana que vem, tenho certeza de estar aqui com todo prazer. Anuncio o pedido de preferência, é o 14 da pauta, é o pedido de preferência formulado pelo doutor Hélio, em nome do agravante Davi Alves da Silva, é o agravo instrumento 100, 22, 17 e 26. Há um pedido de sustentação oral e, no caso aqui, há a possibilidade, tendo em vista que se trata de liminar negada em antecipação de tutela. Então, agora, a partir de agora, a composição eu, desembargadora Serli e Cleuci. Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Davi Werner Alves da Silva, em face da respeitável decisão proferida pelo meritíssimo juiz de direito da 4ª Vara Civil da Comarca de Rondonópolis, que nos autos da ação de reintegração de posse que move contra Janaína Melissa Teixeira e Companhia Limitada e José Cândido Valverde Neto, indeferiu a liminar pleiteada. Aduzo agravante, em suma, que não restou correta a interpretação formada pelo douto magistrado, pois exerce a posse no imóvel desde o ano 2002, sendo que em 31 de 10 de 2016, o réu afirmou em seu depoimento que está obstando a entrada do agravante na edícula, restando evidente o esbulho praticado em menos de ano e dia. O pleito de antecipação recursal foi indeferido, as informações foram prestadas, os agravados apresentaram contra a minuta, arguindo a preliminar de não conhecimento do recurso, e no mérito pugnam pelo seu desprovimento. É o relatório, eu concedo a palavra ao douto advogado, que será marcado através aqui da presidência, em vista que não há PJ não marca no telão. Eu concedo a palavra pelo prazo regimental ao doutor advogado. Pois não. Ilustre senhor presidente, Carlos Alberto Alves Rocha, senhora primeiro vogal Serli Marconde, senhora segundo vogal Cleuci Terezinha. Trata-se aqui de verificar se após audiência justificatória restou comprovado a posse ou não. A denegatória de Sua Excelência tem apenas um fundamento, que não restou comprovado a posse em audiência justificatória. Esse causídico cometeu um erro e por isso seu cliente sofre, devido a um mau hábito procedimental que é comum na comarca de Rondonópolis. Normalmente os juízes inquirem as partes, formam seu conhecimento e acabam não ouvindo as testemunhas. Por isso eu não levei testemunhas. Quando o juiz me disse que o principal objetivo da audiência justificatória era ouvir as testemunhas do autor, eu solicitei para ele que inquirisse as partes, nos termos do artigo 139, inciso 8, que diz o seguinte, que o juiz, para formar o seu convencimento, pode inquirir as partes em qualquer momento, sem pena de confissão. Foi feito.
as partes, em momento de inquirição, e eu trago para que os senhores vejam aqui, haja vista ser difícil observar o vídeo, eu trago para os senhores uma ata notorial do que fora dito na audiência justificatória. Essa ata notorial prova a sua origem no seu termo. No seu termo ela diz exatamente qual é o ID, de que site ela foi tirado e comprova que é a audiência de instrução aonde fora ouvido. Aonde fora ouvido as partes. Aqui o juiz é bem claro. O juiz pergunta no momento X. Então, a Janaína, pessoa jurídica, ela autorizou o David a morar como se estivesse alugando ali? A resposta, mesmo que não for confissão da outra parte, é exato. E isso está provado em ata notorial. E a ata notorial prova o modo de ser de algo. Mas, um pouco mais abaixo, o juiz pergunta, mas tinha algum valor que foi combinado, algum valor para ele ficar lá na edícula? O réu responde, foi combinado. Mas a parte que mostra que aqui há o esbulho possessório, e é claro, o juiz pergunta ao réu, então, essa resistência que o senhor está impondo para ele adentrar, fechar o imóvel lá, fechar o corredor, o acesso dele para a edícula do requerente, atrás da empresa. Essa resistência que o senhor é mais... Por quê? Aonde o réu responde, porque já houve briga. Então, apesar de o réu não estar confessando, porque o Código de Processo Civil diz que não há confissão nesse tipo de procedimento, ele está confirmando para o juiz que há a posse, e esse é o único argumento denegatório. Mas há outro. Em contra-razões, ao discutir o mérito, o que diz a parte agravada? Peço vênia para ler para os senhores, é um parágrafo de apenas 6 linhas. No mês de outubro de 2014, a recorrida e o recorrente firmaram entre si contrato de locação de forma verbal e sem prazo pré-estabelecido do imóvel descrito na exordial, cujo valor do aluguel seria de R$ 450 mensais. Ou seja, em contra-razões, de novo ele afirma que o agravante tem a posse. É disso que se cuida. A parte agravada confunde do que se cuida aqui, dizendo o tempo todo que ela é o proprietário. Mas cuida-se aqui de verificar se o autor tinha a posse e se sofreu o esbulho. Está de clareza solar, tanto quando reproduzimos aqui o conteúdo da audiência justificatória, aonde digo novamente que não faz confissão, haja vista o procedimento não permite a confissão, mas forma convencimento, aonde ele diz no instante X, apenas para rememorá-los. Então, essa resistência que o senhor está impondo a ele para adentrar, fechar o imóvel lá, fechar o corredor, caracteriza-se a posse e o esbulho. Sem mais, peço deferimento. Cinge-se dos autos que o agravante interpôs ação de manutenção, reintegração de posse contra Janaína Merice Teixeira e Companhia Limitada e José Cândido Valverde Neto, alegando exercer com posse no terreno desde o ano 2002, uma vez que reside na edícula. Aduz que foi obstado de exercer a sua posse pelos réus quando inseriram filhos de cães da raça Pitbull, colocando em risco a sua vida. Narrou ainda que no dia 30 de 10 de 2016, os réus esbulharam sua posse, colocando cadeados no portão de acesso ao imóvel, cuja posse dividem. Após a realização da audiência de justificação, o douto magistrado indeferiu o pedido liminar, ao fundamento que não restaram presentes os requisitos autorizadores, em especial a comprovação da posse. De proêmio,
Não assiste razão a preliminar de ausência de dialeticidade. Basta uma simples leitura do agravo para verificar que o recorrente dirigiu seu inconformismo contra a decisão interlocutória, sendo que a matéria ventilada na peça recursal guarda relação com a fundamentação do deciso. Adentrando ao mérito recursal, sustenta o agravante que, diferentemente do esposado pelo douto juiz, restou comprovado pelos depoimentos colhidos em audiência a ocorrência do esbulho sobre o bem objeto da ação. Pois bem, a legislação processual civil, no artigo 561, prevê que a liminar processória está condicionada a 4 requisitos: a posse sobre imóvel, a turbação ou esbulho praticado pelo réu, a data, a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção ou a perda da posse na ação de reintegração. Visto isso, apesar do agravante asseverar que sempre deteve a posse do bem, sendo essa cessada de forma injusta através de esbulho praticado pelos agravados, o certo é que não há elementos para concluir pela integral veracidade do alegado, especialmente porque houve audiência de justificação, com o depoimento pessoal das partes, que não trouxeram qualquer alegação concreta e segura acerca da exteriorização da posse do agravante sobre o bem. Como dito, alhures, a tutela reintegratória reclama a convergência dos requisitos previstos no artigo 561. Nesse sentido, é a lição de Miguel Medina, que eu deixo de ler. Ademais, pelo princípio da confiança no juiz da causa, o convencimento do julgador a quo deve ser devidamente valorizado, por estar mais próximo dos fatos e das provas produzidas, motivo pelo qual peço ver para transcrever alguma assertiva, confira aspas. No caso dos autos, o autor não logrou êxito em comprovar o efetivo exercício da posse sobre o imóvel objeto da ação. Registro que, embora tenha sido designado a audiência de justificação prévia, o autor sequer arrolou testemunha para corroborar suas alegações, e os depoimentos prestados pelas partes não foram elucidativos a ponto de representar a presença do requisito permissivo da liminar processória. Assim, não havendo prova da posse do autor sobre o imóvel objeto da ação, anterior aos atos de esbulho e turbação noticiado nos autos, impõe-se o indeferimento da liminar pleiteada. Aqui, ó, eu cito os julgados desta Câmara e continuo. Assim, ao menos nesse estágio prematuro e alvo de cognição sumária, resta temerário afirmar de forma sólida e convicta um posicionamento sobre a posse pretérita e justa defendida pelo agravante, maiormente pelo fato de não haver certeza sobre os fatos descritos na inicial. De tal arte, guiado pelo livre convencimento motivado, conclui-se, ao menos nesse estágio inicial, que os elementos constantes nos autos não são suficientes para o deferimento da liminar processória. Saliento que o convencimento firmado nesse estágio precoce do feito será devidamente confrontado com as provas que forem colhidas ao longo da marcha processual, não vinculando ao magistrado nem o mérito da causa. Portanto, conheço do recurso e lhe nego provimento. Desembargadora Serli. Estou de acordo com Vossa Excelência. Desembargadora Cleuci. Acompanho o seu voto, senhor. Por unanimidade, desproveram o recurso. Há um pedido de preferência, é o 77 da pauta da minha relatoria, apelação 127.388, e o pedido de preferência é feito por ambos, pelo apelante e pelo apelado, Rosa Maria Apelante, Dr. Pedro Elísio, é isso? E pelo Vanderlei, Dr. André, isso? Trata-se de recurso de apelação interposto por Rosa Maria Pereira,
visando reformar a respeitável sentença proferida pelo meritíssimo juiz de direito da Vara Única da Comarca de Sapezal, que julgou improcedente a ação de nulidade de negócio jurídico movida contra Vanderlei José Santana e Márcia Ribeiro Maravilha. Em breve síntese, alega a apelante que foi induzida a erro na celebração do negócio jurídico, tendo em vista a ausência de comprovação da propriedade sobre o imóvel. Ao final, pleiteia a inversão da sucumbência. O apelado apresentou contra-razões às folhas 201 e 204, pugnando pela manutenção da decisão. Eu concedo a palavra ao doutor advogado da apelante, pelo prazo regimental, consignando que o nosso regimento veda a leitura, exceto de doutrina e jurisprudência. Com a palavra, doutor. Obrigado, excelência. Excelentíssimo senhor desembargador Carlos Alberto Alves da Rocha, relator desse feito. Excelentíssima senhora desembargadora Serli Marcondes, primeira vogal. Excelentíssima senhora desembargadora Cleuci Terezinha, segunda vogal. O fato hoje posto aqui em julgamento é de extrema valia para que seja revertido através dessa presente apelação. Eis que a minha cliente foi induzida ao erro por meio da aquisição de um imóvel na comarca de Nova Olímpia. Ela deu meio terreno que pertenceria à sua filha, em permuta a referido imóvel. Em verdade, a negociação foi feita, conforme se insere no presente contrato, foi feito tendo por conta a posse e a propriedade do imóvel. Eis que a minha cliente, Dona Rosa, ela detinha a posse e também a propriedade, que futuramente ela veio, no curso da ação, ela veio ser escriturada, confirmando a propriedade. Por ocasião da ida da filha morar nesse imóvel recebido em permuta em Nova Olímpia, descobriu-se que o imóvel tinha algumas restrições e, sobretudo, estava penhorado no Banco Pactual. E esse imóvel nunca, de modo algum, pertenceu a Vanderlei e sua esposa. Esse imóvel sempre pertenceu a Usinas Itamaraty. E, à época, esse imóvel estava alienado, eis que a Usina Itamaraty fez um financiamento e deu sobre esse imóvel como garantia. Após descobrir que foi induzida ao erro, pessoa simples, ela notificou o Vanderlei no sentido de desfazer o negócio de forma extrajudicial e também entregou as chaves ao mesmo da propriedade da posse da cidade de Nova Olímpia. O mesmo acabou agindo com rispidez, houve um desacerto e não houve outro meio senão ingressar com a presente ação no sentido de buscar a jurisdição e reverter a situação. Nesse interim, ingressamos com o pedido. Houve algumas situações que atrasaram bastante o processo, em função da dona Márcia efetuar o trabalho doméstico com o magistrado à época em Sapezal. Ele se deu por suspeito, o processo demorou, foi para Comodoro, para ser julgado pelo juiz de Comodoro, que representaria, substituiria o juiz de Sapezal. Enfim, o processo teve todo esse trâmite e, no fim, demorou para ser julgado. Essa é a demora do processo. Inclusive, quando foi feita a notificação, a obra no meio terreno estava em andamento. Então, o senhor Vanderlei, por ser pedreiro, sabendo que eventualmente poderia reverter a posse do imóvel, reperder o imóvel, ele acelerou a construção, valendo-se de mão de obra própria, de forma a segurar e se manter na posse do referido imóvel. Em verdade, as permutas não se limitaram às posses, mesmo porque no contrato juntado aos autos, consta que foi feita uma negociação que visava a propriedade e também a posse de referido imóvel. Então não se foi só em função da posse. E o nosso patrão adverso, o advogado que patrocinou os oponentes, ele ardilosamente criou-se uma situação como se fosse feito posse por posse. Em verdade, o próprio contrato não fala. O senhor Vanderlei, ele se apresenta como proprietário. E foi entregue esse imóvel de Nova Olímpia e ele permanece no imóvel de Sapezal. Significa dizer, se vossas excelências, de uma maneira ou outra, não reverterem a situação do objeto hoje da apelação, a minha cliente, que está aqui ao lado, ela irá sofrer prejuízo. Em que sentido?
A posse de Nova Olímpia retornou-se para o senhor Vanderlei. O imóvel lá de Sapezal continua na posse do filho do senhor Vanderlei, que nunca morou no imóvel. Pelo meu conhecimento, pelo que se sabe por último, é o filho dele que permanece no imóvel. Então, dessa forma, o que acontece? Se não for revertido, nós vamos criar um precedente. Uma pessoa simplesmente vende aquilo que não é dele, diz que na realidade vendeu a posse, e cria-se mais um artigo para se usar de meio a enganar as pessoas de bem. Porque no final ficou provado que a dona Rosa, de fato, é a proprietária do imóvel. Porque ela escriturou esse imóvel, no curso da ação, ela escriturou esse imóvel, e a fração da metade do imóvel pertence ao filho dela, que tem uma pequena casa nesse imóvel, no Jardim Sapezal, na cidade de Sapezal. E essa outra parte, que hoje está na posse do senhor Vanderlei, que é objeto de litígio, é uma espécie de vale-tudo, porque no final ele continua na posse do bem em Nova Olímpia, pelo que se sabe, por meio de familiares, e muito embora esse imóvel, de fato e de direito, pertença ainda ao patrimônio das usinas de Itamaraty, sociedade anônima, e é imprescindível que Vossas Excelências acolha o pleito da apelante, no sentido de se reverter a posse da propriedade e a própria propriedade para titular quem de fato direito que até então teve ônus real sobre a aquisição do imóvel. Porque, em verdade, o senhor Vanderlei apenas ocupou o imóvel e diz que o imóvel seria de sua propriedade e fez a negociação. E nós tivemos o capricho de juntar nos autos, é um processo físico, as folhas 24 dos autos, está juntado lá esse contrato que envolve a negociação, e lá nós tivemos o capricho de grifar com marca-texto, que trata-se da negociação da propriedade. Essa questão de posse por posse é um meio de defesa usado de forma bastante ardilosa pelo patrono adverso. Então, entendo eu que não merece prosperar. E dessa forma, nesse sentido, pugno para que Vossas Excelências revertam a decisão, no sentido de ser restituído a posse e a propriedade para a dona Rosa, quem de fato é a titular do direito, que por consequência esse imóvel de fato pertence à sua filha, porque ela, quando fez a aquisição desse imóvel, fez com o objetivo de resguardar o interesse de 2 filhos que ela tem. Então, infelizmente, a negociação foi feita de forma que induziu ao erro, e aí, nesse sentido, nós pugnamos para que Vossa Excelência revertam a situação e façam justiça, pois na acepção jurídica, justiça significa dar a cada um aquilo que é seu por direito. E conforme restou provado aos contentes desse processo, o que é por direito é da dona Rosa. Termos em que peço deferimento e agradeço a atenção dos senhores. O doutor André vai fazer sustentação oral também? Eu concedo a palavra também. Excelências, boa tarde. Quero cumprimentá-los aqui. Vou tentar ser bem breve, sucinto e objetivo. Diferente do que o nobre patrono que me antecedeu tentou argumentar, a permuta foi feita sobre 2 imóveis, sobre a posse que cada um exercia sobre 2 imóveis. E aqui eu peço vênia para só fazer uma pequena leitura do contrato de permuta, cláusulas 2ª e 3ª, constante as folhas 24 dos autos. Permutante A transfere ao permutante B, a partir da assinatura deste contrato, a posse e os direitos sobre o bem imóvel descrito na cláusula 1ª. Mera posse. Cada um tinha posse de seu imóvel. O seu Vanderlei residia em Nova Olímpia, num imóvel que de fato estava registrado em nome da usinas Itamaraty, como é de costume ali, tudo lá em Nova Olímpia pertencia às usinas Itamaraty. E o imóvel lá de Sapezal, que é o meio terreno, que foi permutado em valores de R$20 mil cada um. A dona Rosa também tinha posse, não tinha escritura. Então era posse contra posse. E isso foi reconhecido na sentença
E é fato, e não adianta. Contra fato não existe argumento, excelências. A questão que o doutor Pedro, que me antecedeu aqui também, colocou que a posse, após a notificação, a posse do imóvel de Nova Chavantina foi restituída ao seu Vanderlei, eu discordo e desconheço esse fato. E isso não ficou provado nos autos, excelências. Essa história de que o seu Vanderlei está na posse dos 2 imóveis, para mim, atento a tudo que está no processo, isso é uma informação que não se confirma. Por fim, também constitui, salvo engano, o pedido da apelação de que seja restituído o benefício da justiça gratuita. Interessante, excelências, que a dona Rosa rolou como testemunha suas 2 pessoas. O senhor Edson, sei das quantas, e o senhor Hélio Nascimento, salvo engano. Na época da audiência, nós não tínhamos conhecimento da relação do seu Hélio com a dona Rosa, a testemunha com a parte. E ele foi ouvido, disse lá o que quis. Interessante é que depois dessa oitiva, nós tivemos acesso a documentos, inclusive a extratos bancários dela, que ela trouxe aos autos, e que demonstrava uma movimentação financeira totalmente divergente daquela pessoa que está litigando sobre o pago da justiça gratuita. Pedimos a revogação e o juízo de Sapezal, o meritíssimo juiz de Sapezal, revogou a gratuidade. E, para coroar nossa surpresa, quem recolheu as custas da apelação e do processo? Testemunha da dona Rosa, o seu Hélio. Ele é que pagou as custas do processo. Então, assim, eu não sei se ela está em nome de alguém fazendo, ou se o seu Hélio, qual era o interesse desse processo. O que, de fato, eu preciso deixar registrado, excelências, e até para finalizar, é que, como está reconhecido na sentença, tratou-se de posses que foram permutadas em valores igual, sem nenhuma restituição de ninguém para ninguém. Um meio terreno em Sapezal contra uma casa em Nova Olímpia. Dessa forma, excelências, atento a tudo quanto está nos autos, eu peço que vossas excelências desprovejam a apelação mantendo a sentença de mérito. Obrigado, boa tarde. Passo ao voto. Trata-se dos autos que Rosa Maria Pereira ajuizou a ação objetivando a anulação do negócio jurídico, aduzindo que celebrou o contrato de permuta com Vanderlei José Santana e Márcia Ribeiro Maravilha. Contudo, esses não eram proprietários do imóvel, possuindo documentação precária e débitos fiscal. Após a devida instrução do processo, adveio sentença de improcedência da ação, tendo em vista que o negócio celebrado abarca tão somente a cessão dos direitos de posse, alheio a qualquer menção acerca da transferência de propriedade. Ao final, o magistrado condenou o autor ao pagamento de 10% do valor da causa a título de honorários advocatícios. Inconformado, assevera a apelante, em síntese, que foi induzida a erro na celebração do contrato, tendo em vista que o bem permutado nunca foi de propriedade dos apelados, bem como que o negócio abrange tanto a posse quanto a propriedade dos bens. Cisse a controvérsia tão somente sobre o conteúdo do acordo firmado entre as partes, sendo que a tese principal da apelante gira em torno da afirmação que o contrato envolve tanto a posse quanto a propriedade. Conforme consta do documento de folhas 24 e 25, o contrato envolve 2 imóveis de valor equivalente, sendo o primeiro um lote urbano, localizado na quadra 25J, número 2 do loteamento Jardim Sapezal, no município de Sapezal, Mato Grosso. E o segundo, uma residência de alvenaria, localizada na rua 34, lote 6, quadra 43, no bairro Jardim das Oliveiras, no município de Nova Olímpia, Mato Grosso. Percebe-se que o contrato abarca apenas a permuta da posse dos bens supramencionados, assim constando, in literis, aspa, cláusula 2ª, o permutante transfere ao permutante A, transfere ao permutante B, a partir da assinatura desse contrato, a posse e os direitos sobre o imóvel descrito na cláusula 1ª, passando o último a se responsabilizar pelos tributos que atinjam o bem.
vale asseverar que contratos com tais características são aceitos pelo ordenamento jurídico, conforme se extrai do seguinte aresto, um julgado que eu cito do Rio Grande do Sul. E disse o magistrado, aspas, ocorre que, pelo que consta do contrato juntado nos autos, o objeto do negócio realizado entre as partes é referente à cessão dos direitos de posse exercido pelas partes sobre os imóveis. Tomando por base a natureza do contrato celebrado, do qual não consta uma cláusula sequer que trate da obrigação de as partes efetuarem o registro dos imóveis em cartório, transferindo a propriedade dos bens, não há que se analisar quem detém a propriedade do imóvel perante o registro de imóveis. Fecho aspas. Por outro ângulo, não há que se utilizar de impugnações referentes à qualificação de proprietário, entre aspas, do apelado para infirmar o contrato celebrado, notadamente quando a própria apelante não ostentava essa qualidade, por ocasião da permuta. A despeito da regularização posterior, o negócio jurídico foi celebrado no mês de agosto de 2011, de forma que a apelante também não era legítima proprietária do imóvel, cuja posse permutou, conforme se infere do documento de folha 106, dando conta que no mês de julho de 2012 o bem ainda pertencia à imobiliária Sapezal Limitada. Assim, agiu com acerto o juiz de origem ao equiparar a situação dos contratantes. Veja, aspas, a permuta foi realizada pelas partes em agosto de 2011, quando o imóvel adquirido pelos requeridos ainda estava registrado em nome de terceiro, igualmente ao que ocorre com o imóvel adquirido pela requerente, que se encontra registrado em nome de terceiro. Desse modo, não há como acolher a tese da requerente de que foi enganada pelos requeridos, pois o imóvel que se deu em permuta também não estava registrado em seu nome. Fecho aspas. Com efeito, mesmo que o contrato de permuta em questão abrangesse a transferência da propriedade, a situação fática acima explanada configuraria, em tese, caso de CEP non adimplente contractus, na medida em que a apelante teria descumprido a mesma cláusula que está impugnando, ofendendo a boa-fé objetiva e suas figuras parcelares. No que se refere aos defeitos do negócio jurídico, na espécie, inexistem elementos suficientes para afirmar que a apelante não detinha real percepção do conteúdo, as circunstâncias e os aspectos principais do contrato celebrado. Assim, inexistente qualquer uma das hipóteses descritas no artigo 138 seguinte do Código Civil, não há que se falar em anulação do contrato celebrado por tais razões. Portanto, conforme fundamentado, não há que se confundir propriedade com posse, esta última alvo exclusivo do acordo, ao contrário do que alega a apelante. Por conseguinte, diante do trabalho adicional realizado, majora a condenação em honorário advocativo para 15%, atendendo ao que dispõe o artigo 85, parágrafo 11 do CPC atual. Pelo exposto, com ele do recurso, ele nega o provimento. Desembargadora Serli. Com Vossa Excelência. Desembargadora Cleuci. Por unanimidade, desproveram o recurso. Anuncio o pedido de preferência 46 da pauta, é a apelação 100.632 de 2017, da Comarca Capital, apelante Banco do Brasil, apelado Yolanda Orione. O pedido de preferência é formulado pela doutora Sara, que fará a sustentação oral. É por parte da recorrida, da Yolanda, certo? Boa tarde.
Igreja Câmara. Trata-se de recurso de apelação civil interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra a sentença proferida pelo juiz da 4ª Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que julgou parcialmente procedentes os pedidos da Exordial para manter os juros remuneratórios conforme contratado, determinou a limitação dos descontos de contratos de empréstimos consignados em 30% da remuneração líquida da apelada, referente a todos os contratos consignados com descontos em conta corrente firmado com o apelante, julgando improcedente a pretensão indenizatória a título de dano moral. Condenou ainda o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 20% do valor atualizado da causa. Sustenta que a inexistência de nulidade nos contratos debitados, eis que foram livremente pactuados entre as partes, obedecendo o princípio da pacta sunt servanda. Assevera que o presente contrato não pode ser enquadrado como empréstimo consignado, uma vez que o pagamento ocorre por meio de débito em conta corrente, o que caracteriza a livre disponibilidade do provento da apelada, não prosperando o pedido de limitação em 30% dos descontos mensais para pagamento das parcelas dos contratos. Ao final, pugna pelo provimento do recurso, bem como pela redução do percentual fixado a títulos de honorários advocatícios, levando em consideração o trabalho expendido pelo patrono da apelada. Nas contrarrazões acostadas às folhas 165 a 180, a apelada requer o desprovimento do presente recurso e que seja mantida incólume a sentença objurgada. Esse é o relatório, Excelência. Eu concedo a palavra do outro advogado para a sua sustentação oral. Boa tarde. Excelentíssimo senhor presidente dessa Câmara e demais integrantes que a compõem. O recurso interposto pelo Banco do Brasil requer a reforma da decisão de primeiro grau, que julgou procedente o recurso para limitar a 30% os rendimentos da apelada das prestações de contrato de multas efetivados com o referido banco. Excelência, o que me traz aqui hoje é a questão da dignidade da pessoa humana, independente de qualquer outra situação. Yolanda Orione é minha tia, tem 84 anos de idade. Eu a peguei passando fome, sozinha, e ela não tem filhos. Eu assumi a vida dela, mas para eu assumir, eu tinha que conseguir melhorar os rendimentos dela. O que acontece hoje? A pessoa não faz qualquer empréstimo, ele começa a virar uma bola de neve negativa. Você começa a aprender a pagar o próximo com outro empréstimo e assim vai virando uma situação que chega a ponto de não sobrar mais nada. A partir do momento que eu consegui essa liminar, ela devia 4 meses de Unimed, devia todo o condomínio dela, devia cartão de crédito. Além de eu fazer um mutirão familiar, que cada um ajudou um pouquinho, eu consegui hoje colocar toda a vida dela em ordem. Hoje ela tem 2 cuidadoras. Depois disso, que eu estou cuidando, ela já teve câncer, já quebrou o fêmur, foi para a UTI, está numa cadeira de roda. Hoje ela depende da ajuda de terceiros diariamente, tem dignidade. E hoje, julgar o provimento do recurso interposto seria o mesmo que condená-la a ir para um asilo público. E, por outro lado, o banco está recebendo rigorosamente os 30%, vai receber, até porque o máximo que vai acontecer vai ser uma demora no recebimento desses valores, que vai se estender um pouco mais. E eu gostaria que isso fosse observado, além da questão dos 30%, o fato de toda essa situação que eu narrei. E não vou me estender, porque a questão realmente é essa. E eu peço o improvimento do recurso. Tanto é que eu nem recorri das demais coisas que eu perdi, porque o importante nessa situação é manter os 30% da margem em cima do salário dela, somente os 30%, da forma que foi feita a decisão de primeiro grau. Obrigada. Voto. Inicialmente, eu
Textos comentários acerca da incidência aqui do Código de Processo Civil atual, né? Superada essa questão, eu prossigo dizendo que ressai da inicial que a apelada firmou contrato de crédito consignado em folha de pagamento e mais outros 3 contratos tipo CDC com o banco apelante. E aí eu venho demonstrando. Contrato número 1, que é contrato de crédito consignado em folha de pagamento no valor mensal de R$ 832,69. O BB, renovação consignação, firmado em 29 de setembro de 2010, no valor de R$ 60.973,85, a serem pagos em 44 prestações de R$ 1.480,52. O BB, renovação de consignação, firmado em 8 de novembro de 2011, no valor de R$ 26.831,51, a serem pagos em 36 prestações de R$ 713,59. Outro contrato é o BB Crédito 13º Salário, firmado em 29 de dezembro de 2014, no valor de R$ 1.467,90, a serem pagos em uma prestação no valor de R$ 1.559,54. Ao argumento de que os valores dos empréstimos somados superam o valor de seu subsídio, a hora apelada pugna pela redução dos valores para atender o percentual limite de 30% estabelecido na legislação estadual. Quer também a fixação dos juros remuneratórios de acordo com a taxa média de mercado para o mesmo período, bem como quer a condenação do banco apelante ao pagamento de indenização por dano moral. Após o contraditório, veio sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial, determinando a limitação dos descontos dos contratos de empréstimos consignados em 30% da remuneração líquida da apelada, referente a todos os contratos consignados com desconto em conta corrente, firmado com o apelante contra a qual se insurge o apelante. Do empréstimo consignado na folha de pagamento. O recorrente assevera que a impossibilidade de limitação dos descontos referente ao empréstimo consignado em folha de pagamento na hipótese, tendo em vista que o valor descontado não supera o limite estabelecido pela legislação. Pois bem, com efeito, as consignações em folha de pagamento, quando referente a empréstimo, fica limitado a 30%. E cartão de crédito em 15% sobre a remuneração líquida do servidor, consoante a regra incerta no inciso 1º e 3º do artigo 9º do Decreto Estadual número 2188 de 2009 e ou 3008 de 2010. Eu transcrevo esses artigos e peço dispensa da leitura por já ter disponibilizado. Prossigo eu. Assim, o limite para desconto em folha de pagamento e ou conta salário, quando se tratar de empréstimos por consignação e de cartão de crédito, totalizam o percentual de 45% da remuneração líquida do servidor, sendo que cada entidade administradora de cartão de crédito não poderá ultrapassar o percentual de 10%, consoante a regra incerta no inciso 1º e 3º do artigo 9º do Decreto Estadual 3008 de 2010. Pelo que se extrai dos documentos colacionados aos autos, em especial o de folhas 31, observa-se que a apelada possui salário bruto de R$ 6.807,78 e o desconto obrigatório de R$ 235,84, perfazendo, sobrando líquido, a remuneração de R$ 6.571,94. Cabe ressaltar que o desconto do Sintep não é considerado obrigatório para o fim de apuração da margem de empréstimo e de cartão de crédito,
consignado em folha de pagamento do servidor público do Estado do Mato Grosso. Destaque em relação aos descontos referentes a empréstimos consignados, estes alcançam a importância de R$ 1.554,74, equivalente, portanto, a 23,66% dos rendimentos da apelada. E o cartão de crédito no valor de R$ 90,40, o que perfaz aproximadamente 1,38% do rendimento líquido, totalizando a quantia de R$ 1.645,14. Ou seja, esses consignados e esse cartão de crédito perfazem tão somente 25,04% da remuneração líquida percebida pela apelada e está comprometido com o consignado e os cartão de crédito, 25%, pouco mais de 25%. Desse modo, uma vez que os descontos consignados na folha de pagamento relacionados a empréstimo e cartão de crédito não ultrapassarem o limite determinado pela legislação estadual, não há que se falar na alegada onerosidade excessiva. E, nesse sentido, eu trago jurisprudência desta Corte, cuja relatoria desembargador Dirceu, trago outra da relatoria desembargador Carlos Alberto, membros desta Câmara. E prossigo dizendo, razão pela qual a sentença objulgada merece reparos para permitir que os descontos consignados em folha de pagamento sejam mantidos tais como contratados, uma vez que não extrapolam os limites legais do decreto estadual vigente à época da contratação, não gerando onerosidade excessiva e nem superendividamento da parte. Do empréstimo consignado na conta corrente do consumidor, que são os outros empréstimos. O banco apelante assevera que os contratos BB, renovação consignação, número 76, 41, 44, 361. O BB, renovação consignação, número 78, 46, 62, 671. BB, crédito, 13º salário, número 84, 26, 07, 066. Não se enquadram na modalidade de empréstimo consignado, uma vez que o pagamento é realizado através de débito em conta corrente, o que caracteriza a livre disponibilidade do provento da apelada, não prosperando o pedido de limitação em 30% dos descontos mensais para pagamento das parcelas do contrato. Assiste razão ao apelante, tendo em vista que tais descontos são efetuados diretamente na conta corrente da apelada, não são alcançados pela imposição legal de limitação prevista pelo Decreto Estadual 3008/2010, cabendo ao consumidor arcar com a responsabilidade pelo inadimplemento das obrigações assumidas. E aqui eu trago a jurisprudência também nesse sentido. Colaciono uma aqui da relatoria do desembargador Carlos Alberto Alves da Rocha, outra também do outro membro dessa Câmara, desembargador Dirceu, e mais uma da segunda Câmara, da relatoria da desembargadora Maria Helena Gargalhoni Povos. Assim, tendo em vista que o montante debitado em conta corrente não deve ser incluído no limite legal, a sentença recorrida merece reparos nesse ponto, permitindo a cobrança conforme pactuado. Agora, do ônus sucumbencial. Observa-se dos autos que, com o provimento do presente recurso, o apelante saiu vencedor da ação, devendo ser aplicado ao caso disposto no parágrafo único do artigo 86 do CPC, que eu transcrevo aqui na íntegra. Também, nesse sentido, colaciono jurisprudência. E prossigo dizendo, desse modo, inverto o ônus sucumbencial para condenar a apelada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais
nos termos fixados pelo magistrado aquó. Ante o exposto, conheço do recurso, dou-lhe provimento para julgar improcedente os pedidos da exordial, mantendo os descontos relacionados ao empréstimo consignado, mantendo os descontos relacionados aos empréstimos consignados em folha de pagamento e em conta corrente avançada entre as partes, invertendo, por conseguinte, o ônus sucumbencial para condenar a apelado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais nos termos fixados pelo juiz singular. Ressalto que a cobrança da consignação das custas e honorários deverá ser suspensa em virtude da apelada ser beneficiária da justiça gratuita. Esse é meu voto, excelência. Estou de acordo, desembargadora Serli. De acordo. Por unanimidade, deram provimento ao recurso. Desembargadora Serli, Cleuci. Pedido de preferência é o 58 da pauta. Eu anuncio o pedido de preferência 58 da pauta, é embargo de declaração 68.260 e pedir preferência, só pedir preferência pelo embargante, Banco Musul do Brasil. Isso? Isso? Aqui, a emenda ficou desta forma: apelação civil, omissão verificada, ou seja, existe de fato uma omissão, um erro que não influencia, um erro material que não influencia em nada o julgamento. Ficou assim: apelação civil, omissão verificada, vício sanado, sem efeito infringente, impugnação, assistência judiciária gratuita, ônus da prova, impugnante, embargos parcialmente acolhidos. Verificada a omissão na fundamentação do acórdão, impõe-se o seu suprimento por meio dos embargos para a devida complementação da decisão, sem que isso importe em conferir efeito modificativo ao julgado. Então, parcialmente acolhido, simplesmente para sanar esse erro material. Eu estou de acordo, desembargadora Serli. Também estou de acordo. Por unanimidade, acolheram os embargos de declaração. É acolhido ou parcialmente? Parcialmente, né? Parcialmente acolhidos, isso. Desembargadora Cleuci, é o pedido de preferência 25 da pauta. Anuncio o pedido de preferência, é o 25 da pauta. É a apelação 73.802/2017 e o pedido de preferência é formulado pelo doutor Evandro, em nome do apelado. Isso? Eu vou ler a ementa e qualquer coisa a gente esclarece. Que ficou assim: apelação, medida cautelar de arrolamento de bens, preliminar de não conhecimento do recurso por falta de dialeticidade. Essa preliminar estou rejeitando. Extinção do processo por falta de interesse processual. Artigo 267, inciso 4 do Código de Processo Civil, 73. Ação de investigação de paternidade. Julgamento pendente. Condição de herdeiro não comprovada. Sentença mantida. Recurso desprovido, doutor. Ok? Certo? Por unanimidade, desproveram o recurso. Pedido de prefeito também, doutor Evandro, é o 72 da pauta, é a apelação 118.648/2017. Aqui tem o pedido de preferência também pelo apelado, mas eu não estou vendo o advogado que pediu aqui. Tem alguém em nome do apelado Paulo Lima da Cruz? Como? Sim, mas quem que pediu
Quem pediu a preferência... Se me permite resumir ambas as partes, o voto já foi disponibilizado para primeira e segunda vogal. Então, aqui é o seguinte, é uma ação de cobrança com indenização que o apelado Paulo moveu contra o Itaú Unibanco. E foi condenado o banco a restituir R$ 184.779,24 e a pagar R$ 50 mil a título de dano moral. E o banco está recorrendo, dizendo que há ausência do dever de restituição e inexistência de ato ilícito para ensejar o dano moral. O que há uma preliminar nas contrarrazões quanto à negativa de seguimento por ser intempestivo, que eu estou rejeitando porque o recurso é tempestivo. E a ação em si, essa ação de cobrança movida, foi pelo seguinte: ele alega, o Paulo, que é titular das contas poupanças número tais e tais, ambas da agência 1354 da instituição financeira Ré, desde o ano de 91, tendo ocorrido movimentações estranhas e sem a sua autorização, culminando na perda de 200 mil cruzeiros e 150 mil cruzeiros, respectivamente, cuja atualização prefaz o montante de R$ 184.779,24. E daí ele requer a restituição desse dinheiro. O juiz determinou a restituição e condenou ainda a pagar R$ 50 mil pelo dano moral. Eu estou dizendo no meu voto que restou incontroverso, que aqui não há prova em contrário, que essas contas não existiam. E esse ônus é obrigatório ao banco, até pela aplicação do Código de Defesa do Consumidor, a súmula 297 do STJ, então não há qualquer prova em contrário. Além do que, o próprio banco fala que ele só deve guardar os documentos por 5 anos. Completamente equivocado, porque a jurisprudência fala que o banco tem que guardar os documentos pelo prazo da prescrição, pelo seu prazo prescricional, então não é 5 anos. Então eu estou mantendo a devolução, sim, do numerário das contas. Porém, estou dizendo que, quanto à atualização dos valores depositados, entendo que o meritíssimo juiz não agiu com acerto nesse particular, principalmente ante ao fato que a instituição financeira impugnou os cálculos realizados pelo autor ao apresentar sua contestação. Então, desse modo, apesar da restituição dos valores ser devida pelo apelante ao apelado, resta evidente que a sua atualização deverá ocorrer em sede de liquidação de sentença, maiormente para considerar a alteração da moeda nesse período. Certo? Então, estou determinando só que dessa forma. E quanto ao dano moral, também estou entendendo ser devido, certo? Porque há um ilícito cometido, porém, estou reduzindo essa verba de R$ 50 mil, que é o patamar da Câmara, para R$ 10 mil. Certo? Senadora Cleuci? Estou de acordo. Então, por unanimidade, deram provimento parcial ao recurso. Anuncio o pedido de preferência, o 56 da pauta é a apelação 122.572/2017. O pedido de preferência é feito pelo apelante, é isso? Doutor Felipe?
Pelo Ah, apelante, sim. excelência? Sim, Eu o vou- doutor Leonardo. Ah, tá. Em nome do doutor Felipe. Ah, tá. Patrocinando o apelante Pelo Clóvis apelante, pelo César apelante Costa Clóvis. Moura. Isso. Excelência, eu vou me permitam ler a ementa, qualquer coisa a gente... Ficou assim: apelação civil, ação de indenização, ofensas verbais. A preliminar de inépcia da inicial eu não conheci, uma vez preclusa. Agravo retido, qualificação incompleta da testemunha, ausência de prejuízo para a defesa. Prova testemunhal inconclusiva, artigo 333, inciso 1º do Código do Processo Civil de 1973. Fatos constitutivos não comprovados, dano moral não caracterizado, dever de indenizar afastado, sentença reformada, recurso provido. Eu estou de acordo. Acordo. Por unanimidade, deram provimento ao recurso. Pedido de preferência da minha relatoria é o 3PJE, agravo regimental 194.56.81. Pedido de preferência é feito pela agravante. Trata-se de agravo interno interposto por Judite Dias Teixeira, visando reformar a decisão do relator, que não conheceu do agravo do instrumento número tal, ante a não preenchimento dos requisitos de admissibilidade recursal, nos termos do artigo 932, inciso 3 do CPC 2015, cumulado com o artigo 51, inciso 1 e B do regimento interno. Conformada, a recorrente sustenta que trata de agravo interposto tempestivamente contra a decisão interlocutória, não havendo preclusão. Aduz o equívoco ao considerar a decisão pretérita como termo inicial para o cálculo da tempestividade do recurso. Requer o provimento do recurso para que seja julgado o mérito agravo de instrumento. A parte agravada apresentou contra a minuta. É o relatório. Extrai-se dos autos que Regina Célia Cortes ajuizou a ação de execução contra Judite Dias Teixeira. Na decisão atacada, o magistrado indeferiu os pedidos relacionados à realização de perícia com a consequente delimitação, demarcação e reavaliação do imóvel, considerando que a decisão anterior, que homologou o laudo de avaliação, desafiaria o recurso de agravo e não a reiteração de pedidos demarcatórios. Inconformada, a agravante interpôs o recurso de agravo do instrumento, aduzindo, em suma, que não restou correta a interpretação formada pelo douto magistrado por ofensa ao artigo 805 do CPC 2015, tendo em vista que algumas das áreas que indica, cuja localização reputa inviável sem a medida vindicada, não deve integrar a expropriação. Ocorre que este relator não conheceu do recurso ante ao não preenchimento dos requisitos de admissibilidade recursal, diante da existência de manifesta preclusão. E resignada, agora em sede de agravo interno, a recorrente questiona a inocorrência da preclusão e sustenta que o agravo do instrumento foi interposto contra a decisão interlocutória e de forma tempestiva, considerando equivocada a decisão pretérita como termo inicial para o cálculo do prazo. Pois bem, a questão ventilada não é de difícil elucidação, e seguindo o entendimento já esboçado na decisão bijulgada, a razão não assiste a agravante. Digo isso porque não se trata de intempestividade do agravo do instrumento, ou mesmo de consideração da primeira decisão proferida pelo juízo ACO como termo inicial para o cálculo da tempestividade recursal, mas sim de preclusão diante da não interposição de recurso por ocasião da decisão anterior. Com a devida vênia, em que pesa as alegações do recorrente, o certo é que a matéria alegada configurou verdadeiro pedido de reconsideração, questionando por via transversa a decisão anteriormente proferida. Isso porque a matéria combatida foi alvo do pedido de folhas 85, reiterado às folhas 110 e 113, objeto de análise pela decisão de folha 121, da qual não adveio qualquer recurso. E aqui eu transcrevo todas essas decisões
do magistrado, inclusive onde a parte alega para o juiz em petição que ele nem apreciou a petição de folha 110 e 113. E o juiz falando, apreciei a petição sim. Ele ainda fala que, ao contrário, diz o juiz, ao contrário do que alega a parte executada em sua pede de folha tal, o petitório de folha 110 foi devidamente analisado. Então, o juiz analisou todas elas. Destarte, é ser disso que o processo é um caminhar para a frente. E por esse motivo, a lei proíbe a redecisão de questão já apreciada, sob o fundamento da preclusão. É a regra do artigo 507 do CPC. A própria decisão proferida pelo juiz de origem, aliada às teses do agravo do instrumento, corrobora o posicionamento, de modo que, se tratasse de nova apreciação, não teria o magistrado registrado expressa e detalhadamente que já houve decisão anterior nesse sentido. Por conseguinte, diversamente do alegado nas razões deste agravo interno, não se discute a natureza da decisão, a tempestividade do recurso contra ela interposto ou mesmo a existência do preparo. Trata-se, no entanto, de reconhecer que a parte não agravou da primeira decisão proferida pelo juiz da Cor, o que motivou a realização de pedidos sucessivos de reconsideração sob nova vestimenta, evidenciando a preclusão. A despeito das substanciosas alegações, denota-se dos autos uma série de pedidos que objetivam o mesmo fim, ora denominada de demarcação, ora de delineamento e, por vezes, de perícia topográfica, de modo que o magistrado decidiu corretamente afirmar que, aspas, o inconformismo da executada com a decisão interlocutória que homologou o laudo de avaliação desafiaria recurso de agravo de instrumento, e não a reiteração de pedidos de demarcação ou de discordância com relação ao valor atribuído ao bem. Fecha o ato. Portanto, por esses termos e nessas razões, tenho que o deciso objulgado deve ser mantido por seus próprios fundamentos. Posto isso, conheço o recurso e lhe nego provimento. Desembargadora Serli. De acordo. Desembargadora Cleuci. Por unanimidade, desproveram o recurso. De quem? Desembargadora Cleuci. PJE. PJE. É o 7 do PJE. Embargo de declaração, né? E o pedido anuncio de preferência o 7 do PJE, relator desembargador Cleuci, embargo de declaração 119,57. O pedido de preferência é pelo Banco Industrial, em nome do Dr. Ricardo de Almeida, é isso? Infelizmente, após a análise, eu vou fazer um resumo assim, eu não vislumbrei vício ou contradição em nenhum dos dois, tanto no embargo de declaração pautado sobre o número 7 e nem o 8, nenhuma de nenhum vício e nem contradição. E concluí que o objetivo aqui é rediscutir a matéria. E eu tenho os comentários de que embargo de declaração não é a via adequada para tal, tá? De modo que eu estou rejeitando ambos os embargos de declaração, mantendo incólume o acórdão contra o qual é interposto esses embargos. Não vislumbrei qualquer vício que possa ser sanado, ou erro material, nem omissão. Eu estou de acordo, mas Serli. Eu estou de acordo. Por unanimidade, desproveram o recurso. Isso aí vale para o 7 PJE e para o 8 PJE. Pode, eu não tem nada. Nenhum dos dois. Então, PJE é o 1010247, desprovido. É o 2,
178,14, provido parcialmente. 4, 176,78, provido parcialmente. 5, 187,93, desprovido. Certo? Agora vamos no físico. Físico, 1 saiu, 2 adiado, 3 adiado, 4 adiado, começa no 7, né? Então vamos lá. Só para ganhar tempo. Eu adiei 3 vezes esse 7 aqui, 3 vezes, a pedido de... Então, vamos começar. O 7, agravo interno, 113, 101. Estou desprovendo esse recurso. Agora 71. É o 108.946, desprovido. 74, 125.728, desprovido. 75, 125.899, desprovido. 76, 125.910, desprovido. 78, 127, 957, desprovido. 79, 130, 027, provido parcialmente. 80, 130, 130, 186, não conhecido. 81, 130, 714, provido parcialmente. 82, 130, 830, desprovido. 83, 130, 834, provido parcialmente. 84, 130, 866, desprovido. 85, 85, 131, 576, não conhecido. 86, 78, 775, provido parcialmente, atribuindo efeito infringente para dar provimento ao recurso de apelação. Para dar provimento parcial ao recurso de apelação. 87, 132 e 16, rejeitado. Senadora Cleuci, todo seu. Então, número 6 da pauta, desprovido. Número 8, desprovido. Hã? O 8? Os dois. Desprovidos. É. Número 9, desprovido. Número 10.
Em consonância com o parecer ministerial, eu estou cassando a sentença, ou seja, provendo o recurso. Número 11, primeiro recurso. O primeiro recurso parcialmente provido. O segundo apelo não conhecido. Número 12, desprovido. 12. Recurso provido. Mas aqui é João Batista da Costa, representado por seu curador especial. E os apelantes é o João Batista. E aí o apelado é Banco da Ecoval, não são dois, é um só. Ah, tá. Então aqui é desprovido. Número 13, primeiro apelo desprovido, segundo apelo parcialmente provido. Número 14, desprovido. Aliás, provido. 14, provido. Número 15, recurso parcialmente conhecido e desprovido do mérito. 16, desprovido. 17, parcialmente provido. 18, desprovido. 19, provido. 20, desprovido. 21, parcialmente provido. 22, desprovido. 23, provido. 26, desprovido. 27, provido. 28, não conhecido. 29, desprovido. 30, provido. 31, parcialmente provido. 32, desprovido. 33, desprovido. 34, desprovido. E esse 34 tinha uma petição que entraram arguindo prevenção, e aí eu já despachei a própria petição e não acatei a prevenção. 35, desprovido. 36, desprovido. 38, desprovido. 39, desprovido. Desprovidos. 40, desprovido. 41, desprovido. 42, desprovido. 44, provido. 45, parcialmente provido. 47, desprovido. 48, primeiro apelo parcialmente provido, segundo apelo não conhecido. 49, desprovido. 50, desprovido. 51, não conhecido. 52, parcialmente provido. 54, provido. 55, desprovido. 57, embargos de declaração rejeitados. 60, rejeitados. 61, rejeitados. 62, rejeitados. 63, rejeitados. 64, acolhido. Para reformular o cálculo da indenização, considerando para o membro inferior o direito ao percentual de 50%, que o percentual de 50% e 70%
Membro inferior, 50%. E para de 50% a 70%. E estrutura crânio-facial de 50% a 100% da cobertura, da indenização. 65, parcialmente acolhido, sem efeito infringente aqui. 66, rejeitados. 67, rejeitados. 68, rejeitados. E 69, rejeitados. Agora o PJI. Pode ser? 6. São embargos de declarações. Acolhidos. E aí eu estou sanando um erro material. 9. Desprovida. 15. Embargos de declaração rejeitados. 16. Desprovido. 17. Desprovido. 18. Desprovido. 19. Desprovido. 20. Provido. 21. Parcialmente provido. 22. Desprovido. 23. Parcialmente provido. Bom, nada mais havendo, agradecendo a presença de todos, por encerrada a sessão.